Olá pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos começar a nossa segunda aula e hoje nós vamos falar sobre o produto escalar, tá bom? Toda a teoria de como que a gente calcula o produto escalar, alguns exemplos, tá bom? Então vou seguir mais ou menos aqui esse cronograma. Então vou falar sobre a base canônica do R3, que são alguns vetores específicos que eu vou tratar, porque a gente vai precisar dessa notação, principalmente para algumas aulas que seguem, tá? Quando a gente for tratar sobre produto vetorial, que é o assunto depois desse, ou seja, da próxima semana, a gente precisa de uma notação bem específica sobre alguns vetores, tá? Do R3, mas que também a gente trabalha a mesma coisa para o R2. Tá? E aí eu vou falar sobre o ângulo entre vetores, tá? A gente consegue calcular de modo preciso esse ângulo através do produto escalar. Então tem uma relação entre esses dois tópicos aqui. E a segunda parte da aula, tá? Eu estou planejando que a segunda parte da aula eu vou falar sobre isso aqui, ó, projeção e uma aplicação na física, que é o trabalho, tá certo? Então, vamos começar. Olha só, a base canônica do R3, estou chamando aqui de base, tá? Porque são aqueles vetores que, digamos assim, formam o R3, ou seja, o espaço tridimensional. Então aqui eu coloquei essa figurinha do R3 aqui, ó, você tem o eixo X aqui em vermelho, o eixo Y em verde e o eixo Z, tá certo? Que é o vertical, em azul. E aí a gente tem três vetores que, a partir desses três vetores, a gente consegue calcular como combinação linear qualquer um outro vetor que você queira. Então, qualquer vetor que você tiver, você pode escrever ele como combinação linear desses três vetores. Então, por isso que a gente chama de base. Tá? E eles têm uma notação específica. Então, esses valores, essas letras aqui, I, J e K, tá? I, J e K, elas vão ficar reservadas, tá bom? Essas letras vão ficar reservadas especificamente para quando eu for indicar esses vetores da base canônica. Então, por exemplo, se eu estiver falando com relação ao vetor J, então em relação ao vetor K, saiba que esses vetores estão especificados aqui. Então, o vetor I é o vetor 1, 0, 0. Aí você tem o 0, 0, 1, que é o J, tá certo? Que você tem exatamente coordenada 1 na direção Y, tá? Coordenada 1 na direção X, que é o I, e a coordenada 1 na direção K, que é o Z. Então, a partir desses três vetores, você consegue formar qualquer um. Então, se você pegar um vetor genérico, x, y, z, ele vai ser escrito da seguinte maneira, como combinação desses vetores. Então, é x, que multiplica 1, 0, 0, tá? Y, que multiplica 0, 0, 1, e mais z, que multiplica 0, 0, 1. Então, quando você fizer a multiplicação do x por esses números aqui dentro do vetor, do ponto, né? Da mesma forma para o y e da mesma forma para o z, você faz a multiplicação, então só vai sobrar exatamente o x, y e z. E a gente pode escrever também dessa maneira aqui, x na direção y, tipicamente quando a gente está falando de forças, por exemplo, né, ou algum campo de vetores, um campo magnético, etc. Então a gente tem, por exemplo, uma determinada intensidade numa direção, outra determinada intensidade em outra direção, e etc. Então é importante a gente ter em mente, assim, internalizar essa notação aqui, tá bom? I, J e K. Vou definir então o produto escalar. O produto escalar é com a multiplicação, tá certo? A gente vai ver que existem dois tipos de multiplicação entre vetores, e elas são distintas, tá? Então, tem o produto escalar, que também é chamado de produto interno, tá? No contexto de álgebra linear, que a disciplina vocês vão pagar no próximo semestre, tá? E, inclusive, geometria analítica é um pré-requisito para álgebra linear.
Então, no contexto de álgebra linear, a gente chama mais, tem essa terminologia de produto interno, porque o produto interno é uma coisa mais geral, não se limita apenas ao espaço bidimensional ou tridimensional. Tá? Mas aqui eu vou chamar de produto escalar, mas tenham em mente que se em algum momento eu falar produto interno, entenda que eu estou me referindo ao produto escalar, porque às vezes eu estou mais acostumado com determinada terminologia, tá bom? Mas, então, como é que funciona? Você tem dois vetores, tá? Vetor U, x1, yz1, vetor V, x2, y2, z2, e a notação é simplesmente um ponto. Eu estou utilizando esse ponto aqui de multiplicação, tá? Multiplicação entre vetores. E uma outra notação é quando você usa essa... eu, na verdade, não sei como é que traduz, mas é brackets, tá bom? Você tem uma notação de brackets aqui, de ângulo, tá? Então você tem ângulo para a esquerda, ângulo para a direita. Então você pode utilizar essas duas notações. Às vezes eu prefiro utilizar essa notação aqui de ângulo, porque para não confundir, tá? Não confundir, porque essa multiplicação aqui, que está entre os vetores, o mesmo símbolo eu estou utilizando também para multiplicação aqui, por exemplo, que vai dar entre números, tá? O mesmo símbolo, eu diria até que eu estou fazendo um abuso da linguagem, né, matemática, porque eu estou utilizando o mesmo símbolo para duas coisas distintas. Porque você multiplicar vetores é diferente de você multiplicar números, tá? Uma coisa está associada com outra, mas não é exatamente igual, tá? Então, a multiplicação entre dois vetores, ou seja, o produto escalar entre U e V, simplesmente é a soma da multiplicação coordenada a coordenada. Então, como é que funciona? Você vai pegar os dois vetores e multiplicar as coordenadas x, tá? x1 vezes o x2, tá aqui. Multiplicar as coordenadas y, y1 vezes y2. Multiplicar as coordenadas z, z1 vezes z2, soma todo mundo, tá? Então, isso aqui são números, né? x1, x2, etc. São todos números. Você vai fazer a multiplicação e em seguida a soma. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó. Você tem o vetor U, que é 3, 2, menos 1, e o vetor V, 1, menos 1, 4 e 2. Vamos calcular aqui o produto escalar. Então, eu coloquei aqui, ó, na respectiva ordem, o produto, que esse produto aqui é o escalar, né? O escalar V, a gente pode ler assim, o escalar V. Então, vai ser 3, 2, menos 1, que é exatamente a especificação do vetor U, ponto, que é o produto escalar, vezes, a gente tem aqui o vetor V. Então, a gente vai multiplicar coordenada a coordenada. Então, aqui você vai ter, ó, 3 vezes menos 1, tá? Que é a primeira coordenada aqui do vetor U, vezes a primeira coordenada do vetor V. Mais 2 vezes 4, né? Aqui teve um errozinho. Então, eu vou fazer a correção, tá? Fazer a correção no slide. Então, é 2 vezes 4, tá bom? 2 vezes 4. Então, aqui você vai ter 8, tá? O resultado disso aqui vai ser 8, então depois eu vou colocar corrigido, ok? E aqui eu tenho menos 1 vezes 2, tá? Menos 1 vezes 2. Então, aí você faz as multiplicações e depois as somas. Então, eu vou ter menos 3. Aqui no lugar desse 4 vai ser um 8, tá bom? Então, entendam que isso aqui é um 8, porque eu acabei errando a digitação aqui. Então, menos 3 mais 8, tá? E o menos 2 vem dessa multiplicação aqui. Então, menos 3 com menos 2 dá menos 5, mais 8 vai dar 3 positivo, tá bom? Então, eu vou fazer a correção nesse ponto. Tá? O produto escalar ele tem várias propriedades, e aí eu vou tratar algumas delas aqui. De modo específico, eu vou falar um pouco mais sobre essa propriedade 5 aqui, que a gente vai utilizar bastante, ela é bem recorrente. Tá? Então, eu vou fazer... Vamos explicar um pouquinho sobre cada uma delas aqui. Tá? Então, a primeira, note que aqui eu tenho U escalar V igual a V escalar U, ou seja, a ordem em que você faz a troca, tá? Se você trocar
a posição dos vetores, o resultado é o mesmo, tá? Ou seja, o produto escalar ele é comutativo, tá bom? Você pode trocar a ordem dos vetores e vai dar o mesmo resultado. Você pode fazer distribuição também, ou seja, tem a propriedade distributiva, então você pode multiplicar U vezes V mais V U vezes W, por exemplo, aqui, né? Se você tiver um número alfa aqui, né, um número real, multiplicando um produto escalar, você pode pegar esse alfa e multiplicar ou um dos vetores ou outro, tá certo? Então pode ser multiplicado ou pelo próprio vetor U, tá? Ou pelo vetor V. A ordem que você faz isso não importa. Então o resultado vai ser o mesmo. Se você pega dois vetores iguais, ou seja, no caso tem U e U, né? O resultado do produto escalar sempre vai ser positivo ou zero. Vai ser zero no caso em que o próprio vetor é o vetor nulo. Aqui mais um detalhe, faltou a setinha em cima do zero, tá bom? Vou corrigir isso também aí. Faltou a setinha em cima do zero porque aqui é o vetor nulo. Então o vetor nulo é diferente do ponto, simplesmente o número zero. Tá? O vetor nulo, se for no R3 é 0, 0, 0, a tripla, né? 0, 0, 0. Se for no R2 é 0, 0. Bom? E, finalmente, a propriedade 5 diz que U escalar U vai ser o módulo de U ao quadrado. Então, na aula passada, vocês lembram que eu coloquei qual era a definição do módulo, tá? O módulo do vetor. Então, vamos ver aqui por que essa propriedade 5 é satisfeita, né? Porque, às vezes, ela não é direta, assim, né? A gente não consegue visualizar diretamente. Mas se você colocar a continha é bem básica, então U escalar U, então estou chamando de x, y, z, um vetor genérico do R3. Então como é que eu vou fazer a conta do produto escalar? Multiplico coordenada a coordenada, então x vezes x vai dar x ao quadrado, mais y vezes y vai dar y ao quadrado. E a mesma coisa para a terceira componente. E verifique que a menos de uma raiz quadrada, isso aqui é o módulo do vetor, tá? É o módulo do vetor. Então, se a única diferença é uma raiz quadrada, então o produto escalar entre dois vetores iguais, então vai ser o módulo do vetor ao quadrado, tá bom? Porque se eu fosse pegar essa última igualdade aqui e isolar o módulo de U, esse 2 aqui iria passar como raiz quadrada em todo mundo aqui, tá bom? Uma coisa bem interessante que a gente vai conseguir relacionar, então, é o produto escalar, ele está relacionado a uma propriedade geométrica dos vetores, tá certo? Está relacionado com o ângulo entre os vetores. E a gente consegue calcular de modo preciso esse ângulo. Então, considere aqui que você tem esse triângulo, tá? E dois vetores, o vetor U que vai do ponto A até o ponto B, e o vetor V que vai do ponto A até o ponto C. E um ângulo entre esses dois vetores, eu estou chamando esse ângulo de θ. Esse ângulo aqui, ele sempre vai estar entre 0 e 180 graus, tá bom? Entre 0 e 180. Aí, como que eu estou pegando aqui, então, a sequência? Olha só, eu peguei um vetor C, um vetor que vai do ponto C até o ponto B. Esse vetor é exatamente U menos o V. Por quê? Pensa comigo, lembra daquela propriedade de soma vetorial? Então você tem, como é que funciona a soma vetorial? Quando você vai seguindo a direção das setinhas, então onde termina um primeiro vetor, e aí você começa o segundo, e vai até o final do segundo vetor, e a soma vai ser a conexão então entre o primeiro ponto e o último ponto seguindo a direção das setas, tá? Só que aqui, perceba que os dois vetores eles começam no mesmo lugar, tá? Começam no mesmo lugar. Você poderia até dizer, eu utilizaria a regra do paralelogramo. Mas aqui eu estou querendo fechar o triângulo para a gente poder utilizar uma propriedade bem especial que é a lei dos cossenos. Então, pensa comigo, se eu tivesse exatamente o vetor menos v, tá? O que seria o vetor menos v? Seria o vetor que tem a mesma direção, o mesmo módulo de V, só que o sentido contrário. O sentido seria de C até o A. Então, ó, se eu começar aqui do ponto C até o A,
eu tenho exatamente menos v. E aí eu venho do A até o B, então seguiria a direção das setas nessa ordem, teria o vetor U. Então o vetor menos v mais o vetor U é exatamente, ó, por definição, é a soma vetorial, então, do primeiro ponto até o último ponto, que no caso aqui seria o B. Tá certo? Então é importante que vocês entendam essa figura, tá? Que vocês concordem comigo que a direção das setas está de modo correto. Se você quiser, você pode parar um pouco, fazer os desenhos para se certificar, ou seja, estar convencido de que o desenho realmente está correto, que a direção das setas realmente é essa, tá bom? Não prossiga sem você concordar com isso. Uma coisa que a gente aprendeu lá do ensino médio é a chamada lei dos cossenos. Tá? Eu coloquei aqui a lei, para esse caso específico aqui, né, a lei dos cossenos. Então, eu estou olhando para esse ângulo θ, o lado que é oposto ao ângulo θ é o U menos V. Tá? Então, se eu tenho U menos V, eu vou calcular o módulo desse vetor aqui, que vai me dar exatamente o tamanho desse lado, né? O tamanho desse lado. Então, esse lado aqui ao quadrado, que no caso é o módulo de U menos V ao quadrado, é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, tá certo? Que é respectivamente o módulo de cada um desses vetores, menos duas vezes o módulo de cada um desses vetores, que é duas vezes cada um dos lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu deixei um link, tá? Lá no Google Sala de Aula e também no AVA, que você pode verificar. Se você não lembra muito bem assim da lei dos cossenos, você pode dar uma revisada, tá certo? De geometria, tá certo? De geometria com aquela parte trigonométrica, né? Você tem exatamente a definição de seno, cosseno, tangente, né? Você vai pegar triângulo, retângulo. Aí eu deixei um link lá. Se você não lembra como é a lei dos cossenos, quer dar uma revisada nisso, dá uma olhada lá naquele link, que vai ter uma explicação de como é que você obtém essas equações, tá certo? Da lei dos cossenos. Então, dada essa equação da lei dos cossenos, eu vou fazer o seguinte, ó, essa primeira parte, tá? Vamos abrir essa primeira parte para ver como é que ela fica. Então, note que você tem o seguinte, ó, por definição, tá? Por definição, daquelas propriedades, ó, exatamente a propriedade 5 aqui, o módulo de um vetor ao quadrado é o produto escalar entre o vetor e ele mesmo. Tá? Então, como eu tenho um módulo dessa diferença ao quadrado, então é o produto escalar entre, respectivamente, essa diferença que está dentro do módulo. Tá bom? Aqui eu posso utilizar a propriedade distributiva, então eu vou fazer aquele chuveirinho, né, em cada um dos vetores. E aí eu vou ter U escalar com U, tá certo? Vai ser exatamente essa parte aqui, módulo de U ao quadrado. Novamente, utilizando a propriedade 5. Aqui eu vou ter U escalar com menos V, tá certo? Então vai ser menos U escalar V. Aqui eu vou ter menos V escalar U, então tá aqui, ó, essa parte do meio. E o menos V escalar menos V vai dar mais, né? Porque temos que fazer jogo de sinais aqui. E por definição, isso aqui é o módulo de V elevado ao quadrado. Tá? Então eu posso juntar essa parte com a primeira parte da lei dos cossenos. Tá? A primeira parte da lei dos cossenos. Então eu vou fazer essa substituição aqui. Fazendo essa substituição, antes da igualdade, tá certo? Antes da igualdade é exatamente o que está escrito aqui em cima. E do lado direito da igualdade, do lado direito, é a parte da direita da lei dos cossenos. E aí eu tenho termos semelhantes em lados opostos, então eu posso cancelar esses termos. Então o módulo de U ao quadrado cancela, tá? O módulo de V ao quadrado também cancela. Então eu vou ter o mesmo termo aqui multiplicativo, que é menos 2 e menos 2 de ambos os lados, então eu posso dividir tudo por menos 2. E aí eu vou ter o seguinte resultado, que é esse teorema. O módulo, então, o produto escalar de dois vetores é o produto do módulo entre eles, tá? O produto do módulo deles,
vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá bom? Então eu consigo relacionar aquela definição de produto escalar com o ângulo formado por esses dois vetores. Muito bem, então veja que nós temos aqui um corolário. O que é um corolário? Corolário é uma consequência, tá? Teoricamente é uma consequência que é óbvia, digamos assim, né? Uma consequência que é óbvia. Mas nem toda consequência é assim tão óbvia de se visualizar. Mas a palavra se remete a isso. Então é uma consequência do teorema que eu acabei de enunciar nesse slide aqui, tá? A consequência é o seguinte, ó. Dois vetores eles são ortogonais. O que significa que eles são ortogonais? Que entre eles o ângulo é de 90 graus, tá bom? Entre eles o ângulo é de 90 graus. Então eles são ortogonais se e somente se o produto escalar for zero. Tá bom? Então, se o produto escalar for zero, significa que eles são ortogonais. O ângulo entre eles é 90 graus. E a mesma coisa, se o ângulo entre eles for 90 graus, então, se você for calcular o produto escalar, então o produto escalar vai dar zero. Tá bom? E a notação é o seguinte, ó. Aí essa notação aqui de perpendicularidade, né? O é perpendicular a V, tá bom? Então, quando aparecer essa notação, você já entende que isso aqui significa que o vetor U é perpendicular, ou seja, ortogonal ao vetor V. Perpendicular e ortogonal são palavras relacionadas, mas ortogonal é uma coisa mais geral, tá? É uma coisa mais generalizada. O perpendicular basicamente vai significar que o vetor U e o vetor V, eles têm o mesmo ponto de início, digamos assim, tá bom? Enquanto que o ortogonal eu posso ter não necessariamente a junção entre eles. Eles vão estar em 90 graus, um em relação ao outro, mas eles não têm, digamos assim, pontos de encontro. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui só para a gente exercitar essa parte. Verifique que esses vetores aqui, se eles são ortogonais. Tá? Mais uma correção aqui, tá bom? Verificar se são ortogonais os vetores. Então, o que eu vou fazer? Vou calcular o produto escalar. Se for zero, então significa que os vetores de fato são são ortogonais. Tá? Então eu pego aqui, por definição de produto escalar, eu coloco os vetores um do lado do outro, o ponto aqui para indicar a operação que eu estou fazendo, e aí vou multiplicando coordenada a coordenada, tá? 1 vezes 4, menos 2 vezes 5 e o 3 vezes o 2. Faço todas as multiplicações, somo tudo. De fato, o resultado dá zero aqui, então significa que esses dois vetores aqui, eles são ortogonais, um em relação ao outro. Tá? Vamos verificar um exemplo que é bem interessante, que ele a gente tem que ter um discernimento geométrico em relação a algumas coisas. Então, olha só. Considere um vetor U, tá? Esse vetor é ortogonal a esses dois vetores aqui, V e W. E esse vetor, ele forma um ângulo agudo com o vetor J. Você lembra qual que é o vetor J? O vetor J é aquele vetor que está na base canônica do R3. Então, é aquele vetor que tem as seguintes coordenadas, 0, 1, 0, tá bom? Então, ele tem apenas a coordenada em relação à direção y é 1, as demais é 0. Determine o vetor U sabendo que o módulo dele vale 21. Então, olha só, eu fiz uma figura aqui para representar esses vetores que são dados, tá bom? Então, no eixo que está aqui em verde, você tem o vetor J, que ele aqui vai sair do 0 e vai até 1, tá? Eu tenho um vetor W e o vetor V. Então, eu preciso encontrar um vetor U, tá certo? Que ele seja, ao mesmo tempo, ortogonal a esses dois vetores que são dados, tá? E faça um ângulo agudo com o vetor J. Essa questão é bem interessante porque no caso do ângulo agudo ele vai exatamente filtrar qual é a resposta correta. Então eu vou ensinar aqui uma coisa para vocês
que é o seguinte, ó, preste atenção então, que a gente vai utilizar mais para frente, que é a chamada regra da mão direita, tá? Essa regra da mão direita, ela é utilizada muito em física, a gente utiliza também em matemática, e ela dá a noção geométrica de direção de vetores. Então, a regra da mão direita é o seguinte, ó, pega a sua mão direita, tá? E faz com ela um sinal de dois vetores, tá bom? Um sinal assim, ó, dois vetores. Tá? Pode ser mais fechado, pode ser mais aberto, não importa muito. Faz com elas na direção assim de dois vetores. Tá? Aí o seguinte, você vai colocar o seu dedão na direção vertical, tá bom? Então você tem essa configuração aqui, ó, a gente chama da regra mão direita. O que é que representa esse vetor que a gente vai chamar aqui na direção vertical? Então, esse vetor na direção vertical, ele é ao mesmo tempo ortogonal aos dois vetores que você tem na base, tá? Então você tem dois vetores na base e você tem um vetor na vertical que é ortogonal a esses dois. Então, existem duas possibilidades. Ou ele está apontando para cima, ou ele está apontando para baixo. Tá certo? Então, essas duas possibilidades você pode ter. Ou ele aponta para cima, ou ele aponta para baixo. Tá? Então, é exatamente aqui uma dessas duas possibilidades que a gente tem que encontrar em relação a esse vetor U. Então, ele vai ser um vetor que é perpendicular ao W e ao V ao mesmo tempo, só que ele tem duas possibilidades. Ou ele vai estar apontando para cima, ou ele vai estar apontando para baixo. E aí a gente tem que, no final, decidir qual deles vai satisfazer essa condição de que esse vetor vai ter um ângulo agudo com o vetor J. Tá bom? Então vamos lá. Você tem o seguinte, ó, eu estou chamando de U, tá? Um vetor genérico x, y, z, e pela hipótese que foi dada, tá? Pela hipótese que foi dada, nós temos o seguinte, que o módulo dele vale 21, tá bom? E o que é o módulo do vetor? Aqui faltou a raiz quadrada, tá bom? Vou fazer a correção disso aqui. O módulo dele vai ser a raiz quadrada de todo mundo aqui, tá? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais i ao quadrado. Então, a correção é que esse 21 é o resultado do módulo ao quadrado, tá bom? O módulo do vetor ao quadrado vai ser exatamente 21, porque eu estou levando ambos os membros ao quadrado, então vou obter 21. Tá? Outra coisa que é dado por hipótese, que esse vetor U ele é perpendicular ao W, tá? E é perpendicular, ortogonal ao V. Então, como eles são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero, tá? Nos dois casos. E aí, como é que a gente abre esse produto escalar? O vetor U é genérico XYZ multiplicado por 201. Tá? Esse 201 é o vetor W que foi dado. Tá? 201. E aqui, mesma coisa, a gente faz a multiplicação do produto escalar do vetor U genérico pelo vetor 120, que é o vetor V. Perceba que vai sobrar, tá? Vai sobrar apenas o 2x, né? O 2 vezes, o x vezes 2, então eu tenho aqui o 2x, y vezes 0 vai anular, e o z vezes 1, então eu tenho mais z. Isso aqui tem que ser igual a zero por essa hipótese aqui de perpendicularidade. Tá? A mesma coisa eu faço a conta aqui, então x vezes 1 vai dar x, y vezes 2, 2y, e o z vezes 0, então não vai ter o z. Então, o que é que eu faço em seguida? Isolo o z e o y, tá bom? Dessas equações aqui. Vou isolar o z e o y, porque fazendo isso eu posso substituir na equação aqui do módulo que foi dada, para que eu possa ficar com a equação numa variável só, tá? Então, tenho três variáveis, e aí eu faço essa substituição, vou ficar numa variável só. Então, fazendo a substituição, ó, eu tenho aqui o x ao quadrado mais y ao quadrado, o y é x menos x sobre 2, tá? Então vai ficar elevado ao quadrado, mais o z ao quadrado, o z é menos 2x, então elevado ao quadrado, tudo isso é igual a 21.
Daí eu posso elevar esse termo aqui ao quadrado, vai ficar x ao quadrado sobre 4, e isso aqui vai ficar 4x ao quadrado. Agora é fazer o MMC, tá? A parte algébrica que vocês já conhecem, faz o MMC, junta os termos semelhantes aqui, então tem uma equação do segundo grau, mas a resolução é bem simples. Eu vou ter x ao quadrado, então, somando todos os termos aqui em cima vai dar 21, passa ele dividindo aqui para baixo, eu vou poder fazer o cancelamento com esse 21 que está aqui, o 4 que está dividindo passa para cá multiplicando, e aí eu vou tirar então o quadrado do x passando raiz quadrada no 4. Então eu tenho x vale mais ou menos 2, ou 2 positivo ou 2 negativo. Então são as nossas duas possibilidades que tínhamos lá daquela figura. Se o x vale 2, então eu pego e faço a substituição aqui. Ó. O y então vai valer menos 2 sobre 2, vai dar menos 1. E o z, o x valendo 2, vai dar menos 2 vezes 2, vai dar 4. A mesma conta eu faço quando o x vale menos 2, porque eu tenho essas duas possibilidades do vetor. Tá? Então, perceba aqui, eu tenho dois possíveis resultados e agora eu tenho que decidir qual deles é o que o exercício está pedindo. Eu tenho o vetor 2, menos 1, menos 4 e tenho o vetor menos 2, 1 e 4. Qual desses vetores tem ângulo agudo com o eixo y, né, que é o vetor j? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou calcular o ângulo entre os vetores, tá? Nesse caso eu vou calcular só o cosseno porque eu já tenho uma fórmula para fazer isso, né? Lembra da fórmula que eu coloquei aqui atrás, ó? Voltando aqui, tá? Nesse teorema aqui, então eu pego o cosseno do ângulo, só isolo ele, e aí eu faço a conta do cosseno. Então esses módulos aqui que estão multiplicando o cosseno vão passar dividindo para cá, tá? Voltando. Então eu tenho o vetor u vezes o vetor j. Tá? O vetor u é a primeira possibilidade aqui, 2 menos 1 menos 4. E o vetor j, 0, 1, 0. E aqui embaixo o módulo de cada um deles. Então eu tenho raiz quadrada de 21, foi dado no exercício. E o módulo do vetor j você pode calcular. Tá? O módulo desse vetor aqui vai dar 1. Então, na parte de cima a única coisa que vai sobrar é o meio, né? Que eu vou ter menos 1 multiplicado por 1. O resto vai ser 0. Então, vou ter menos 1 na parte de cima. Então, para a primeira possibilidade, o ângulo ele vai dar um cosseno negativo. Eu faço a mesma coisa para a segunda possibilidade agora do vetor u, que é menos 2, 1 e 4. Tá certo? Perceba que só está mudando os sinais, né? Só mudou os sinais. Só que agora, o que acontece? Novamente vai sobrar só 1 na parte de cima, porque nas coordenadas x e z nós temos 0 aqui. Então vai sobrar 1 vezes 1, na parte de cima sobra 1. Esse resultado aqui é positivo. Então, não sei se vocês lembram, mas o cosseno, tá? O cosseno ele é positivo no primeiro quadrante e negativo no segundo quadrante, ou seja, entre 0 e 90 graus o cosseno é positivo. Entre 90 graus e 180 graus, o cosseno é negativo. Tá? Então, como eu quero que entre o vetor u e o vetor j eu tenha um ângulo agudo, ou seja, agudo é menor do que 90 graus. Então, eu quero aquele em que o cosseno é positivo. Tá? Eu quero aquele cosseno positivo. Então, a escolha correta é o vetor dessa segunda possibilidade aqui, menos 2, 1 e 4. Se você quiser, você pode calcular diretamente o ângulo e aí você decide, tá? Se você não ficou satisfeito com essa análise, você pode calcular diretamente. Como é que eu calculo, professor, o ângulo? Nesse caso, eu só tenho o cosseno. Então, você vai precisar da calculadora científica, tá? Eu vou passar aqui para esse software MATLAB, que é uma linguagem de programação muito boa, mas aqui, nesse momento, eu só vou utilizar com uma calculadora científica, tá bom? Inclusive, só um detalhe que eu posso passar para vocês, tendo a calculadora científica, tá? Igual a minha aqui, vocês podem calcular o ângulo utilizando esse botão aqui, tá bom? Que é o que está em cima do cosseno. Então, se você tiver a calculadora científica, você vai verificar
que você tem o cosseno elevado a menos 1. É esse botão aqui que você tem que usar para fazer a conta, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Eu vou fazer aqui no computador porque não é tão fácil a visualização na própria calculadora, mas vai funcionar da mesma forma aqui. Eu quero calcular o arco cosseno, ou seja, o cosseno a menos 1, ou seja, eu quero saber qual é o ângulo cujo cosseno dá 1 sobre a raiz quadrada, que aqui é, no caso, vou escrever SQRT, né? SQRT significa square root, ou raiz quadrada, de 21. Se você pesquisar no MATLAB, você vai verificar que essa função A cosseno, ela vai lhe dar o ângulo em radianos. Então, para a gente colocar em graus, aí a gente tem que fazer a segunda conversão. Então, a gente multiplica por 180, né? 180 graus e divide por π, tá bom? Divide por π. Então, nós temos o resultado aqui que é aproximadamente 77 graus, tá bom? E a outra possibilidade foi o menos, né? Então, só voltando aqui para a apresentação, a gente teve 1 sobre raiz de 21 e menos 1 sobre raiz de 21, tá? Então, a única diferença aqui é que vai ser o menos e aí o resto segue igual. Então, aqui você vai ter 102 graus, tá bom? 77 graus e 102 graus. Então, qual é a resposta correta? É aquele que dá 77 graus, porque é o ângulo agudo, certo? Menor do que 90 graus. Então, a resposta correta é aquele vetor cujo ângulo dá o cosseno positivo, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu deixo um exercício para vocês fazerem e vou encerrando a primeira parte da aula aqui, tá bom? Assim que estiver disponível, eu já coloco a segunda parte também. Tá ok? Um abraço então a todos. Até daqui a pouco.